E aí, vamos que vamos? O que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: as escalas Celsius e Fahrenheit, apesar de elaboradas de formas diferentes, podem ser facilmente comparadas. Com base nisso, calcule o valor na escala Fahrenheit equivalente a uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, basicamente, a gente tem que brincar de transformar escalas térmicas, tá? Lembrando, né, que essas escalas térmicas, tanto de Celsius como Fahrenheit, elas foram criadas e inventadas por eles. E até você, meu jovem padawan, poderia criar uma escala sua com seu nome, né? Basta colocar aqui valores para a sua escala e você montaria ela com uma certa facilidade. Lembrando que, de fato, a única escala usada na ciência é a escala Kelvin, que é a escala que realmente mede o conceito de temperatura. Lembrando que temperatura mede o que mesmo? Mede a vibração das partículas. Então, se temperatura mede a vibração das partículas, a única que de fato dá essa medida é a escala Kelvin. As outras são só escalas usuais que a gente usa no dia a dia e não tem nenhum problema também usá-las, tá? Mas, enfim, o problema, ele quer saber o quê? Ele quer quanto que transforma, quanto que é para a gente transformar 50 graus Celsius na escala Fahrenheit. E aí, o problema também é que nos deu aqui a formulazinha de conversão, então fica muito fácil. Você não tem nem decorar isso, né? O cara já te deu aqui a formulazinha. Mas eu recomendo você decorá-la, tá? Porque geralmente algum vestibular não dá a fórmula e você tem que decorar esse negócio aqui. Se você não lembrar dessa fórmula, dificilmente você vai resolver essa questão transformando essa escala na escala Fahrenheit, por exemplo, tá? Então, basicamente, a pergunta é quanto que é a temperatura, quanto corresponde, né? Então, se aqui no Brasil a temperatura está marcando 50 graus Celsius, nos Estados Unidos, que usa a escala Fahrenheit, quanto está marcando lá essa temperatura, né? Então, basicamente, a pergunta é essa. Bom, aqui não tem segredo, é só brincar de matemática. Vamos brincar de matemática? Então, aqui, ele me deu aqui a fórmula. Eu estou usando o T minúsculo, tá? Aqui na fórmula está T maiúsculo, mas eu prefiro chamar de Tzinho. Tzinho fica melhor. Então, então TC sobre 5, que é a fórmula que ele me deu, vai ficar como, né? Vai ficar TF menos quem? Menos 32 dividido por 9. E aí, brincando de matemática, o que eu vou fazer? Qual que é a informação que eu sei, né? A informação que eu sei é a temperatura na escala Celsius. Então, eu vou pegar esse valor que eu sei e vou colocar aonde eu sei quanto que ele vale, que é o TC. O TC vale 50. Então, é só brincar aqui de substituir. Então, eu vou trocar aquele TC por 50. Professor, eu preciso colocar o grau Celsius? Aqui não precisa, tá? Só coloca o valor numérico mesmo, tá? A unidade aqui a gente não precisa colocar. Na verdade, a gente nunca coloca a unidade em uma fórmula, a gente coloca só o seu valor, né? Então aqui fica TC sobre 5, seguindo aqui a formulazinha, seguindo a regrinha aqui matemática, ATF menos quanto, né? 32 dividido por 9, né? E aí não tem segredo, né? Então, vou resolver onde dá para resolver primeiro, então aqui eu consigo dividir esse por esse facilmente. Então 50 dividido por 5, quanto que é? É 10, né? Eu vou repetir esse cara aqui, né? TF menos 32. Tá vendo? Vai com calma, meu jovem padawan. Não precisa ter pressa, não. Né? Faz com calma, resolve onde tem que resolver. Bom, já resolvi aqui. Do outro lado, eu posso dividir 32 por 9? Não posso dividir, né? Porque tem esse cara aqui subtraindo. Então, se eu não posso dividir 32 por 9, eu vou pegar esse 9 que está enchendo o saco e vou mandar ele para o outro lado. Como é que ele vai? Se ele está dividindo, ele passa com operação contrária. Não está dividindo, ele passa multiplicando. Então vai ficar 10 vezes 9, né? Igual, copio logo o que sobrou. O que que sobrou? Sobrou o TF, sobrou o 32 que eu não usei, né? E aí 10 vezes 9 é 90, igual, copia o que sobrou. Tá vendo? Com calma, meu velho. Não precisa ter pressa não, né? Faz com calma, sem preguiça. Aí a pergunta não é o TF, então eu vou pegar esse 32 que está negativo, vou jogar lá para o outro lado. Como é que ele vai? Né? Se ele vai mudar de lado, ele tem que mudar também o sinal dele, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 90 mais 32, ele passa positivo, né? Vai ser igual à pergunta que ele quer saber, que é o TF, né? Então é só somar 90 com 32, que dá quanto, né? Isso aqui vai dar 122. Então 122 graus Fahrenheit é a temperatura correspondente a 50 graus Celsius, tá? Então 50 graus Celsius equivale a isso. Qual a alternativa dessa brincadeira? Alternativa D, né? Tranquilo, facinho, né? É isso.